E aí a minha esposa, ela começa um movimento que gerou, depois vai gerar o Instituto Unitea, o Instituto do Autismo, Uhum. que ela pega todo o material que a gente recebeu nos Estados Unidos para fazer toda uma parte de incentivo, de desenvolvimento em casa, Sim. porque lá sempre se trabalha o conceito que o desenvolvimento das crianças com autismo é escola, intervenções, né, médicas e casa, na Uhum. mesma proporção, se a casa não mais. Então, não é delegar isso para a escola, não Para é algum delegar órgão. para algum órgão, né? Uhum. Só que ela recebeu todo esse material em inglês, etc., né? Ela estudou, mergulhou. Minha esposa já tinha formação, né, professora, então ela mergulhou. E aí, quando chegou aqui, ela traduz esse material para o português, nós mesmos, né, demos um jeito de fazer isso, e começa a orientar mães que estavam pipocando de um médico para o outro. E nós, como já Uhum. tínhamos informação, a gente já conseguia, não sendo médico até, né? Não podia fechar, não podemos fazer diagnóstico, mas a gente conseguia Sim. identificar. Cara, aqui está olhando uma comorbidade, daqui a 3 meses muda, vai para uma outra, tu vai pipocando nos profissionais, e os diagnósticos no Brasil, em média, não sei se tu sabe, Josias, fecham-se aí com 6, 7, 8 anos de idade. Uhum. É muito tardio. Porque a questão não é ter o diagnóstico, a questão é tu começar as intervenções o mais cedo Quanto antes possível, né? O possível, né? quanto antes É. possível. E aí, vendo essa situação, a Raquel, né, a minha esposa, não se conforma e nós temos um quiosque nos fundos da nossa casa, ela começa a dar aula. Uhum. Os fundos começa a dividir aquele material e aí gera um movimento, né, com um propósito no centro, que era disseminar esse conhecimento sobre autismo e que depois vai virar um instituto. E aí eu começo a me dar conta, junto com a minha própria transformação como executivo, que tinha uma transformação como pai, tinha uma transformação como ser humano ali Sim. também, do Daniel Eli, de reequilibrar essa balança, onde o trabalho estava aqui, a saúde estava aqui e a família, Uhum. às vezes, né, a decisão era o último que era considerado. E aí eu mudo totalmente essa lógica quando tem que voltar para o Brasil. Sim. E isso, se eu digo assim, muito do que hoje eu consigo falar aqui, muito do que eu consigo ajudar várias lideranças a falar sobre inovação, transformação, propósito, a grande semente desse processo de transformação é a minha própria filha. Sim. É viver o autismo dentro da nossa família, sentir o que é inclusão na prática, né? Porque aí a Uhum. gente começa a ver que não é só o pediatra no início que não sabe, Uhum. é depois o professor, é o monitor, né? E hoje a gente trabalha um programa dentro do Unitea que é inclusive a colocação de jovens no mercado de trabalho. Sim. Porque depois da escola cria também um grande vazio. E a Desafio colocação no enorme, né? mercado de trabalho é uma dificuldade. E até porque o autismo, né? Eu acho que eu compactuo com isso porque o autismo ele é algo que te ensina coisas novas todos os dias, né? Então cada palavra, cada gesto novo é um grande desafio, né? Coisas pequenas e eu Coisas até pequenas se transformam muito grandes, né? muito grandes. Maravilhosas, né? Às vezes, tem pai de autistas que às vezes comemora uma fala, né, as outras pessoas ficam olhando, olha, comemorando por ter chamado de A pai, minha esposa sempre né. falava assim, né, que ela tinha amigas que diziam assim, pô, minha filha não para de me chamar, né? E o Exatamente. sonho da minha esposa era minha filha chamá-la de mãe, né? É como te chamar eu de pai, né? Tu sabe, tu Uhum. vive isso também, tu Sim, conhece essa história. Então, assim, tu valoriza pequenas coisas. E aí tu começa a ver detalhes. que a importância que tu coloca em determinados aspectos está desequilibrado, Bem desequilibrado. bem desequilibrado. E como é que tu vai ser um líder? Vamos voltar para a liderança inspiracional, um líder que consegue colocar, né, mobilizar as pessoas em torno de um propósito, É, de uma causa, se tu não voltar e resgatar um pouco dessa tua essência, eu brinco, é ser humano mesmo, né? A essência do ser humano, que é empatia, é preocupação com o outro, é colocar as sensibilidade, né. coisas no devido. Então, É. o mundo do trabalho, Josias, eu me atrevo a dizer isso, assim, principalmente os executivos que crescem mais rapidamente
e eu passei por isso, ele cobra um preço muito caro, né? E eu não estou aqui reclamando, muito pelo contrário, porque a gente também hoje tem a condição de impactar e fazer uma mudança muito grande por esse crescimento que acaba tendo dentro das organizações. Mas as novas gerações têm uma outra expectativa em relação à nossa liderança do que eu tinha dos meus superiores algum tempo atrás, né?